Oi, gurizada! Eu me chamo Monalisa Juliane e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo, a gente vai começar os comandos de parede lá no AutoCAD. As pessoas normalmente aprendem com comandos linhas, mas existem inúmeras formas de fazer paredes, esquadrias ou qualquer outra coisa lá no AutoCAD. Cada pessoa, ela se habitua de uma forma diferente. Normalmente as pessoas aprendem com os comandos linhas, primeiramente, e depois vão, aprendendo novos comandos, vão se especializando. A gente vai fazer 2 vídeos com o mesmo projeto, com as mesmas coisas que seriam as paredes. Uma será a forma de linhas e a outra a gente vai usar inúmeros comandos. Eu prefiro a segunda forma porque, de certa forma, você parece que faz mais rápido o projeto. Algumas pessoas se confundem um pouquinho da outra forma, mas conforme o tempo você vai aprendendo e, vai fazer de uma forma talvez que não seja nem numa dessas duas, e sim uma terceira forma, e tá tudo bem, que é a forma que você vai entender e que você acha que vai agilizar. Então, para esses comandos linhas, a gente criou lá aquele layer de construção. E para isso, a gente precisa ir para minha tela. Então, bora pro vídeo de hoje? A gente tá então na minha tela. Depois que a gente aprender os layers, a gente vai começar a desenhar as paredes, e desenhar ali a nossa estrutura, da nossa casinha. Bom, nesse aqui a gente vai fazer basicamente utilizando o comando linha. Não tem, como só utilizar o comando linha, mas a ideia aqui é a gente ter como ponto forte o comando linha e não inúmeros comandos. Pra a gente desenhar, eu gosto muito de deixar algumas coisas ativas. Por exemplo, esse negocinho aqui, ó, que é um desenho e um quadradinho, ele é o horto. O que ele traz pra gente? Ele traz pra gente conseguir fazer linhas, e em 90 graus, vamos dizer assim, que vão ficar retinhas, não tem que ficar cuidando ali o ângulo. Quando você deixa ele desligado, você vai ver que ele tem um desenhozinho assim. Eu gosto também, tá vendo nesse outro aqui, no Snap, eu gosto de deixar alguns pontinhos aqui habilitados. Por exemplo, endpoints, que daí são pontos, finais de uma linha. O mid, que é o ponto central, centro, algumas coisas assim, intersecção, seções, essas coisas é bem interessante a gente deixar habilitado. O único que não tava ali era o mid. Pra gente, desenhar com o comando linha, eu vou já habilitar aqui para nós o layer parede, porque a gente vai iniciar pelas paredes. E apenas basta você clicar L no seu teclado, clicar Enter, e vai aparecer já aí, ó, Line. Eu tô usando a versão em inglês, aí é Line. Mas se você estiver utilizando a versão em português, que vai ser linhas, também vai utilizar o Enter, com o L. Mas o que ocorre? Alguns comandos eles vão ter diferentes nomes por causa da tradução, mas a grande maioria é bem similar, tá? Então, eu clicando aqui no L, eu vou só desabilitar o horto, só pra vocês entenderem o que eu tava falando. Tipo assim, ó, se eu clicar num pontinho aqui e o horto não tiver, ó, ligado, ele faz isso aqui, ó, tá vendo que aparece os negócios do ângulo? Tu tem que direcionar para 0 graus ou para 90 graus para poder fazer uma linha reta. Com o horto habilitado, ele só vai fazer ou 0 ou 90, entende? Então, primeiramente, a gente vai começar desenhando o nosso terreno. E o nosso terreno, ele tem 20 por 12, 12 por 20. E o que eu gosto? Eu gosto sempre de desenhar em metros. Então, quando é medidas inteiras, a gente apenas coloca. Por exemplo, aqui, ele tem, 20 metros de comprimento, então você coloca 20 e Enter, tá? Agora, se fosse uma medida quebrada, você usaria o ponto. Vou dar só um exemplo aqui, tá? Se fosse assim, ó, 5, 5. Você não usa vírgula, você usa ponto 5. Porque se você usar a vírgula, ele vai entender como coordenadas, tá? E daí é outro esquema e tudo mais.
Só que, claro, a tela ela é muito aberta e a gente tá um pontinho bem pequenininho ali. Então, a gente vai aproximar, porque a intenção não é utilizar os comandos aqui, então a gente só vai aproximar aqui, tá? Aí, vamos voltar lá pro nosso comandinho. Lembra lá do endpoint? Olha aqui, ó. Clicou aqui na pontinha e a gente vai subir agora 12 metros. E o nosso terreno é pra cá, né? Então, coloca lá 20 de novo e 12. Temos o nosso retângulo. Eu vou ensinar aqui um comando a mais pra vocês, porque eu acho muito interessante, né? Não lembrando, né, que a gente vai sempre utilizar mais em base do linha. Mas é esse aqui, ó. Z, Enter, E, Enter. Ele dá um zoom e aproxima o seu desenho. Ficou muito, né, aproximado. Então, vamos voltar um pouquinho. Levando em conta que vocês sabem alguma coisa, esse aqui é o PAM, que a gente usa uma mãozinha para poder trabalhar. Então, vamos começar, né, a desenhar a nossa casinha. Vamos colocar aqui o construção e ativar novamente o comando linha. A gente tem um recuo de 5 metros, tá, frontal, e aqui lateral é de 1,50. Então, lembra que é 1,5, tá? Eu vou dar um ESC aqui para tirar. E já vou apagar aqui a linha de construção que a gente não vai mais precisar. Sempre depois que você não precisar mais utilizar, apaga pra depois ficar mais simples, tá? Colocando aqui, ó, comando parede. Tem gente que gosta de deixar as linhas de construções e depois só vir aqui e desabilitar. Eu gosto de ir tirando, tá? Usando o comando parede, a gente vai colocar aqui novamente o linha. E vamos iniciar a nossa casinha. A nossa casinha vai ter 8,65 aqui na frente, tá? Aqui pra cima, a gente vai ter 5 metros. Todos os quebradinhos vão ser de 50 centímetros, então 0,50. Aqui a gente tem 1,75. Novamente, os nossos 0,50. E a gente vai colocar pra cá e digitar 3,25. Lembrando que essas são as medidas para essa casa em específico, né? Vocês vão fazer o projeto de vocês lá. Aqui a gente tem os 3,25. Vem pra cá, 0,50. Pra baixo aqui, a gente tem 13,25. Vai dar mais uma quebradinha aqui. E aqui tem que fechar 13,50, tá? Porque é as nossas medidas desse projeto específico. Daí a gente vai pegar, vai tirar essa comando aqui e vai utilizar novamente o construção para começar a fazer as nossas paredes internas. Lembrando que as paredes que ficam pra fora, né, as paredes externas, elas têm 0,25. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Desenho aqui 0,25, 0,25. Mudo pro comando paredes, eu vou ficar mudando toda hora. É assim mesmo. E vou tentar usar para elas ficarem juntos aqui, ó. Como você faz? Você pega, deixa eu tirar aqui, como eu caio de novo para vocês entenderem. Pega um endpoint, vai até um, tá vendo que aparece uma linha verdezinha? E vai no outro aqui, ó, na outra ponta, que eles vão se unir, ó. Aí você clica aqui, e daí vai conseguir colocar a medida da sua parede. Nesse caso aqui, a parede, essa aqui, pra frente, né, da casa, ela tem 5,50. Aí, pra sair do comando, você dá Enter e clica novamente em Enter, ele vai voltar e você vai poder direcionar outro ponto, porque senão lá você vai ter que continuar naquela borda. Aí, pra cima aqui, a gente tem 3 metros.
pra cá, a gente tem os mesmos 5,25 e a gente finaliza aqui com 3 metros. Sai, tá? Aqui tem que ter 25. Vamos ver. Ó, 25. Só pra gente ter certeza, pra não chegar lá na frente, a nossa parede aqui, né? A nossa casa lateral, ela tem que ter 10 metros. Peraí que eu coloquei uma linha torta ali, aqui. Tá? Tá certo, ó, 10 metros. Então, vamos apagar aqui as nossas novas linhas de construção. E vamos seguir pra cá, pro lado. Aí, eu vou fazer o mesmo esqueminha aqui, tá? Eu poderia fazer aqui com 15 ou ali, mas eu acho que eu vou fazer aqui com 15, que é um pouquinho mais simples. Então, vamos usar aqui o nosso comando construção. Vou começar a fazer e depois eu venho e só desligo pra ser mais rápido, tá? Pro vídeo não ficar tão comprido. E aqui, eu vou ter pra cá 2,50. Pra cima, eu vou ter 4,50. Pra cá, 2,50. E finalizo aqui, ó, 4,50. Viu só? Foi rápido, né? Então, vamos lá, vamos continuar agilizando nossa casinha. Aqui, a gente vai ter um banheirinho, né? E entre o banheiro e essa parte da cozinha, ela tem 15 centímetros. Porque é a nossa parede ali de interna, né? Então, para isso, vamos colocar aqui o nosso 15, tá? E aqui, para a outra parte, também vai ter o 15 centímetros. Então, eu já vou desenhar aqui os 15 centímetros. Tá? Vou fazer primeiro essa partezinha do banheiro e depois a gente vem aqui pra baixo. Porque aqui vai ser tipo um comprimento assim, né? Um retângulo pra cá. Então, vamos voltar pro nosso comando parede e desenhar o nosso banheiro. O nosso banheiro, ele vai ter 2 por 1,60. Por 1,60. Lembrem sempre que para desenhar com metros, a gente tem que colocar o ponto entre os números, não vírgula, tá? Aí, a gente vai usar aqui o pan para ficar mais centralizadinho. Vamos desenhar aqui um corredor, tá? Que ele vai ter o acesso, é aquele corredorzinho central do nosso desenho. E aqui ele tem 3,10 por 1,50. Então, 3,1, né? Por 1,50. Sempre após digitar o valor, lembrem, vocês têm que pegar e dar Enter. E se você der outro Enter, você sai do comando. Ou ESC, né? Se você preferir. Aí, agora, a gente vai desenhar o primeiro quarto do nó da nossa casinha bonitinha. Ele fica nessa mesmo alinhamento aqui, então ele vai ficar um pouquinho aqui pra baixo, ó. Vai ficar aqui assim, mais ou menos, a nossa linha. E ela vai ter 15 também aqui entre a parede interna do nosso corredor. Eu vou colocar aqui do outro lado, não precisaria colocar esse 0,25, mas eu quero colocar para vocês verem que vai dar certo e que vai ter que parar bem aqui a nossa parede, porque ela vai fazer assim aqui a parede, aí vai dar aquela quina aqui assim e vai pra lá, tá?
Então, vamos lá. Eu vou deixar assim só pra gente, tipo, ter uma surpresa. Aqui, ele tem 3,35. Foi a única medida mais quebrada que teve, tá? Olha só. Vocês estão vendo que ele tá passando aqui, ó. Ó, se eu colocasse aqui, ele terminaria ali, ó. Pra vocês verem que deu certinho os nossas paredes internas desse ponto aqui, tá? E agora a gente finaliza aqui, ó, 13,10. Tá? Vamos tirar aqui. E já vamos tirar aqui, tá? Eu gosto disso assim. Porque o que eu tava falando pra vocês é que aqui nazinha aqui, ó, aqui fica uma parede interna, ó. Daí aqui ela vem, daí aqui fica a parede externa. Aí, a gente vai quase finalizar agora. E o que acontece? A gente vai ter aqui uma parede externa e aqui uma parede interna. E aqui vai ser o nosso outro dormitório, né? Nosso outro quarto, como vocês preferirem. E ele vai ter 0,25, porque ele é uma parede externa. E daqui, eu vou usar o midpoint. Ele vai ter 0,15, porque ele é uma parede interna, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Se você colocar aqui e aqui, a gente vai ter essa base aqui de ponto, tá? É uma forma um pouquinho mais complicadinha pra gente desenhar. Mas você poderia vir aqui nessa quinazinha e fazer aquele negocinho, né? Dos 25 e 25 seria um pouquinho mais simples. Mas às vezes eu complico um pouco, né? A vida de todo mundo. Então, o nosso quarto, ele vai ter 13,10 por nada mais, nada menos que 4 metros. Ele vai ser bem grande. E vamos finalizar aqui. Feito isso, vamos já deletar. Division. Vamos voltar para a parede para a gente poder finalizar essa etapa. Pronto. A gente tem agora, então, um banheiro de 2 metros por 1,50. Aí, novamente, 2 metros e 1,50, tá? Entre o banheiro e o closet, a gente vai ter 1,50 também. Tem gente, tá, que não fica mudando o negócio de construção, ou se não, taca ali tudo construção e depois vai só pintando, né, clicando nas linhas e mudando o layer. Eu gosto de fazer assim, tem gente que só deixa também o construção ali, depois só desliga lá a lâmpada, vai de cada um. Mas eu gosto de ir apagando porque parece que fica menos poluído. Enfim, a outra parte, né, que é o nosso closet, ele vai ter 1,45 por 2 por 1,45 por 2. E só gurizada. Acabamos a nossa casinha. Eu vou dar um zoom extend aqui, que é o nome do comando, pra gente ver toda a nossa casinha dentro do terreno. Olha que bonitita. Então, mais um pouquinho. No vídeo de hoje, a gente conseguiu, né, desenhar as paredes lá no AutoCAD. Desse projetinho que a gente pegou lá do Pinterest. E que eu queria falar pra vocês que no próximo vídeo, a gente também vai fazer essas paredes, mas de uma forma um pouquinho diferente, que é a forma que eu mais utilizo. Eu espero que vocês também gostem, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo!